A Rússia tem alguns dos lugares mais frios do mundo. Regiões da Sibéria conseguem chegar a temperaturas de até menos 70 graus Celsius, que deve congelar até a sua alma. E mesmo assim, várias pessoas vivem nessa região. Como que é a vida dessas pessoas? Como que elas fazem para comer, para beber água, tomar banho ou acessar a internet? Assiste esse vídeo até o final que você vai descobrir. Nesse vídeo eu te mostro como que é o dia a dia e a vida das pessoas que vivem em algumas regiões da Sibéria, na Rússia. Seja muito bem-vindo ao que eu te mostro. Se inscreve aí no canal e bora pro vídeo. Clima e adaptação diária. A Sibéria é uma região gigantesca da Rússia que ocupa mais de 70% do território do país. Só que dentro desse território gigantesco só vivem poucas pessoas, muito espalhadas e em cidades bem distantes umas das outras. Parece um lugar bem esquecido, mas a verdade é que existe gente vivendo aqui há milhares de anos. Pessoas que aprenderam a sobreviver em um dos climas mais extremos do planeta. Essa região da Rússia abriga alguns dos lugares mais frios do mundo. É coisa de outro mundo realmente, e eu sinceramente não acreditaria que vive alguém nesse lugar se eu não visse essas imagens. E como é que você vive num lugar onde as temperaturas podem chegar a menos 40 graus ou até ainda menos? Lugares onde o inverno dura mais da metade do ano. A resposta para isso é se adaptando. As pessoas precisam se adaptar e viver de um jeito muito diferente. Isso começa pelo guarda-roupa. Por aqui, o povo se veste para uma batalha diária contra o frio. Não dá para você sair só com um casaco bonito. É camada sobre camada de roupa. Primeiro, as roupas térmicas, que são aquelas que grudam no corpo e ajudam a manter o calor. Depois, camisas de lã, bem grossas e pesadas, seguidas de casacos com forro de pele ou materiais bem isolantes. As luvas também são essenciais. E chapéus, ou gorros, ou qualquer coisa que cubra sua cabeça aqui não é um estilo. Sem ele, as suas orelhas virariam pedras de gelo em minutos. E não é qualquer bota que aguenta esse frio. Elas precisam ser feitas para enfrentar neve fofa, gelo escorregadio e temperaturas que são inimagináveis para a maioria das pessoas. Alguns moradores ainda usam as tradicionais Valenki, que são botas de feltro, ou seja, de lã, e apesar de serem meio feias e estarem fora da moda, ainda são muito eficazes contra o frio extremo. Dentro de casa, o desafio é outro: manter o calor. Em muitas vilas, o aquecimento ainda depende de fornos a lenha. E isso daqui não é só sobre conforto, é literalmente uma questão de sobrevivência. Se o fogo apagar e a sua casa esfriar, não vai demorar muito para ela virar um freezer. E por isso, muita gente passa o verão inteiro cortando lenha e estocando combustível para conseguir passar os meses de inverno aquecidos. E até mesmo a água pode ser um problema. Em alguns lugares, ela precisa ser derretida do gelo para ser usada, já que até os encanamentos podem congelar completamente. Mas mesmo com essas dificuldades, a verdade é que a Sibéria ainda é um lugar muito bonito. As florestas cobertas de neve, o silêncio absoluto, o céu muito lindo à noite, cheio de estrelas, mas sinceramente eu ainda me pergunto como que as pessoas conseguem viver num lugar assim. E isso daqui vai te impressionar. Viver na Sibéria não é só enfrentar o frio, é também encarar uma rotina bem diferente. As vilas e pequenas cidades aqui têm um ritmo que parece de outra época. Algumas dessas vilas ficam tão isoladas que no inverno você só consegue chegar de helicóptero ou usando aqueles caminhões bem pesados que são adaptados para andar no gelo e na neve. A maioria das pessoas vive em casas de madeira, que parecem bem simples, mas que foram feitas para manter o calor dentro da casa no inverno e resistir ao frio absurdo lá de fora. Muitas casas ainda têm telhados inclinados, justamente para a neve conseguir escorregar com mais facilidade e não acumular peso, o que pode ser um problema muito sério por aqui. E a vida dentro dessas casas é quase como voltar no tempo. Em muitas delas, a água não vem pela torneira, mas é buscada em poços ou retiradas de rios congeladas, e depois eles usam machados pesados para quebrar o gelo. Banheiro também é uma coisa meio complicada. Não é comum você ter um banheiro dentro de casa. O banheiro muitas vezes fica do lado de fora, numa casinha de madeira.
o que pode ser um certo desafio quando tá a menos 30, menos 50 graus lá fora. O transporte também é outra história. Em algumas regiões, as estradas desaparecem debaixo da neve e a única forma de se mover é com trenós puxados por cães ou até renas, dependendo da área onde você tá. Em outros lugares, quando os rios congelam, eles viram verdadeiras rodovias de gelo, por onde passam caminhões, carros e até motos. Tudo muito diferente do que a maioria de nós está acostumado. Agora pensa comigo, como que é a vida de um jovem que cresce num lugar desse jeito? Onde o inverno parece que não tem fim e sair da sua casa já é um desafio. Como é que eles estudam, trabalham e fazem planos para o futuro? Bom, a escola é bem diferente do que a maioria de nós está acostumado. Em muitas vilas, os jovens precisam andar longas distâncias ou pegar ônibus que enfrentam neve e gelo para chegar à escola. Em algumas regiões mais remotas, o ensino é feito à distância, usando materiais impressos ou então pela internet, quando ela funciona, né? O que nem sempre é o que acontece. E depois da escola, muitos jovens ainda ajudam os pais em tarefas que não são nada simples. Cortar lenha, buscar água no gelo, cuidar dos animais, consertar cercas. Tudo isso faz meio que parte do dia a dia nessas vilas. E claro, ainda tem o trabalho para quem já saiu da escola. Muitos jovens trabalham no comércio local, em fazendas ou até mesmo pela internet, dependendo da conexão da região. Mas mesmo com todas essas dificuldades, muitos jovens ainda sonham bem grande. Alguns querem sair para estudar em Moscou, em São Petersburgo, ou quem sabe até fora da Rússia. Outros preferem ficar e seguir as tradições da família e tentar manter vivos os costumes dos seus antepassados que foram preservados por séculos. Agora você já deve estar perguntando, mas o que esse povo come num lugar tão extremo? Bom, a dieta dos moradores na Sibéria é bem diferente do que a gente está acostumado. Aqui as refeições precisam ser bem calóricas para ajudar o corpo a resistir ao frio. Carne é quase a base de tudo. Os moradores comem muita carne de rena, alce, carneiro e até peixe congelado. E tem uma tradição que é você comer o stroganina, que é basicamente peixe cru, cortado em fatias finas e é servido congelado e temperado só com sal. Eu sei que é meio esquisito, mas é uma tradição local e acredite, é cheio de nutrientes. Além disso, eles também consomem muito leite, queijo e manteiga, que ajudam a manter a energia em temperaturas tão baixas. As batatas e vegetais enlatados também são importantes, já que é quase impossível você cultivar alimentos frescos num clima tão extremo. E de bebidas, nada de suquinho gelado. Eles geralmente consomem chás quentes, caldo de osso e, claro, o famoso chá russo com geleia, que dizem ser perfeito para esquentar o corpo depois de um dia na neve. Mas será que é só carne e chá o tempo inteiro? Não, não é bem assim. As festas e celebrações também são momentos em que a mesa fica cheia de pratos tradicionais e muitos doces russos. Só que isso daqui é papo para um próximo tópico. Lazer e tradições locais. Mesmo com todo o frio e isolamento, os siberianos sabem como se divertir. As festas por aqui são cheias de tradição e alegria. E o inverno é só mais uma desculpa para celebrar a vida. Primeiro, a gente tem danças e músicas folclóricas. Em muitas vilas ainda se dança ao som de acordeão e cantam músicas antigas que contam histórias de batalhas, amores e a própria relação com a natureza. Essas tradições ajudam eles a se manterem aquecidos e, claro, a manterem a história e a tradição do seu povo. Outro passatempo muito popular é a pesca no gelo. Parece meio loucura, mas isso daqui é super comum. Os pescadores fazem buracos em gelos nos rios e lagos e ficam por horas, esperando os peixes morderem a isca. E se você acha que isso é coisa de gente velha, você está enganado. Muitos jovens e até crianças participam dessas pescarias. E muitas vezes acabam até em piqueniques na neve. Negócio diferente, né, cara? Além disso, muitas comunidades indígenas, como os Lakutos e Evenks, preservam rituais ancestrais e incluem cerimônias para celebrar o retorno do sol depois de um longo inverno, ou até mesmo para honrar os espíritos da natureza. Eles acreditam que tudo ao seu redor, as montanhas, os rios, os animais, tem uma alma,
E esses rituais são uma forma deles manterem um equilíbrio com a natureza num ambiente tão extremado. Agora, como que os jovens da Sibéria se conectam com o resto do mundo? Será que dá para ficar online num lugar tão remoto e gelado? A resposta é sim, mas não é tão simples quanto parece. Em muitas partes da Sibéria, a internet não é tão acessível quanto nas grandes cidades como Moscou ou São Petersburgo. O sinal pode ser bem fraco e as conexões são instáveis, principalmente nas áreas mais isoladas, onde muitas vezes só dá para contar com redes 3G ou até mesmo via satélite. Tem vilarejos onde, para conseguir o sinal de celular, a galera precisa subir em colinas ou até andar até pontos específicos. É literalmente caçar um sinal de celular no meio do nada. Tá parecendo o interior do Ceará. Mas mesmo com essas dificuldades, muitos jovens estão super conectados. Redes sociais como o Vkontakte, o famoso VK, que é tipo um Facebook russo, o Instagram, o Telegram são extremamente populares. Os jovens usam essas plataformas para se conectar com amigos, para acompanhar notícias, assistir vídeos e, claro, mostrar um pouco mais do seu estilo de vida único para o mundo. E o mais interessante é que, apesar do isolamento, tem muita gente criando conteúdo direto da Sibéria. Alguns influenciadores locais fazem vídeos mostrando o cotidiano no frio extremo. Esses criadores acabam se tornando uma espécie de embaixadores culturais, mostrando para o mundo que a Sibéria não é só gelo e solidão, mas também é uma terra que tem muita cultura, muita história e um povo vivo. Mas como você deve imaginar, a internet aqui não é só por diversão. Para muitos jovens, ela é essencial para estudar, para trabalhar e até para manter contato com parentes que se mudaram para outros lugares do país. E claro, como em qualquer lugar no mundo, os memes também chegam aqui. Só que com aquele humor meio russo, sabe? Um pouco diferente. Isso me fez pensar um pouco, tipo, será que a gente, que vive tão grudado no celular e na internet, conseguiria passar uma semana desconectado e vivendo nesse isolamento? Eu não sei, cara. Eu acho que seria um desafio bem interessante. Viver na Sibéria é enfrentar desafios diários que vão bem além do frio. E para os jovens que crescem nessas vilas remotas, a vida pode parecer cheia de limitações. Muitos deles sonham em se mudar para cidades grandes como Moscou, São Petersburgo, onde as oportunidades de estudo e trabalho são bem maiores e a vida é bem mais fácil. Mas isso daqui também não é uma decisão simples. Para muitos, essa escolha ainda é bem difícil. Por um lado, as grandes cidades oferecem universidades, tecnologia, empregos bem pagos, mas por outro, a Sibéria é o lugar onde as suas famílias estão, onde as histórias deles foram construídas, onde a cultura que eles estão acostumados vive. E além disso, mesmo com todas as dificuldades, muitos jovens conseguem encontrar oportunidades de vida até mesmo na própria região. Alguns investem no turismo local, outros abrem pequenos negócios, se tornam influenciadores e mostram para o mundo a beleza de viver em um lugar assim. No final das contas, não importa se é na neve da Sibéria ou nos grandes centros urbanos da Rússia, esses jovens também só estão em busca da mesma coisa que nós. Um futuro com mais oportunidades, mas sem esquecer de onde vieram. Se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo o que é que você pensa sobre tudo isso. Se você já viveu ou viveria em um lugar parecido com esse, comenta aí o que você pensa, a gente vai continuar aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui, e a gente se vê nesse vídeo que está aparecendo na sua tela.